Se você já procurou conselhos sobre disciplina na internet, provavelmente notou que muitos parecem ter sido escritos por quem nunca realmente enfrentou dificuldades nesse aspecto. As recomendações costumam ser extremas, ou são excessivamente brandas, como seja gentil consigo mesmo e dê pequenos passos, ou exageradamente rigorosas, sugerindo punições drásticas, como fazer 500 burpees debaixo de uma tempestade de neve se perder um treino. O problema é que nenhuma dessas abordagens garante consistência a longo prazo. A verdade é que ser indisciplinado é fácil. Nosso cérebro é programado para buscar conforto imediato, e isso não é culpa sua. Diante de duas opções, ele sempre escolherá a mais simples e menos desgastante, a menos que algo o obrigue a agir de outra forma. Você pode prometer a si mesmo que vai à academia às 6 da manhã, mas, se faltar, significa apenas ficar aconchegado na cama sem nenhuma consequência real. Qual será a escolha óbvia, exatamente? Então, ao invés de tentar se forçar a ser mais disciplinado, a melhor solução não está em aumentar sua motivação ou força mental. O segredo é tornar a falta de disciplina tão incômoda e inconveniente que simplesmente seguir em frente com seus compromissos se torne a opção menos dolorosa. É isso que muitas pessoas não percebem. Todo mundo já travou batalhas contra a própria força de vontade, mas a verdade é que ela é inconstante e pouco confiável. O que realmente funciona é blindar o seu ambiente contra a preguiça, tornando a indisciplina a pior escolha possível. Repare, muitas das atividades que você mantém na rotina não são fruto de uma disciplina inata, mas sim porque a alternativa seria muito pior. Você vai ao trabalho porque ser demitido seria um problema. Vai às aulas porque reprovar seria um desastre. Paga o aluguel porque ficar sem casa não é uma opção. Percebeu a lógica? Você já tem disciplina, só precisa criar as condições certas para ativá-la. Digamos que você queira acordar cedo, mas toda manhã aperta o botão de soneca como se sua vida dependesse disso. A recomendação tradicional seria encontrar uma razão forte para se levantar, mas esse não é o verdadeiro problema. O que acontece é que, na prática, continuar na cama ainda parece a escolha mais vantajosa. Então, mude esse cenário. Coloque o despertador do outro lado do quarto ao lado de um copo d'água. Assim, quando ele tocar, você será forçado a se levantar para desligá-lo. Já que está de pé, beba a água. Seu corpo começa a despertar. E, nesse ponto, voltar para a cama se torna um incômodo maior do que seguir com o dia. E pronto, você venceu a primeira batalha contra a preguiça. Agora, imagine que você se distrai facilmente enquanto trabalha. Você promete manter o foco, mas de repente se pega assistindo a um vídeo de 20 minutos, analisando por que o universo do filme Carros é uma distopia capitalista. A solução? Simples. Torne as distrações fisicamente irritantes. Um exemplo prático é o uso de bloqueadores de sites com horários programados. Dessa forma, seu compromisso não fica apenas sob sua responsabilidade, outra pessoa ou ferramenta também reforça sua disciplina. A pressão social pode ser um excelente aliado para manter o foco. Se, no entanto, você sabe que acabará desativando os bloqueadores, adote uma abordagem manual. Deixe seu celular desligado em outro cômodo ou feche o laptop e guarde-o longe. Na maioria das vezes, o incômodo de precisar religá-los e fazer login será suficiente para desmotivá-lo a procrastinar. Mas o desconforto físico é apenas uma parte do processo. O impacto financeiro pode ser ainda mais poderoso. A psicologia nos ensina que as pessoas temem mais perder dinheiro do que se esforçam para ganhá-lo. Um princípio chamado aversão à perda. Se você quer manter uma rotina de exercícios, mas sempre adia os treinos, estabeleça uma penalidade financeira.
Combine com um amigo que, a cada treino perdido, você enviará a ele uma quantia em dinheiro, digamos $10. Agora, faltar não será apenas um vou amanhã, mas um custo real. Se isso não for suficiente, aumente o valor para $50. Melhor ainda, utilize plataformas que doam seu dinheiro para causas que você detesta, caso não cumpra sua meta. A chave é fazer com que as consequências sejam imediatas. O grande desafio da disciplina é que muitas vezes os impactos das nossas decisões parecem distantes. Pular um treino hoje pode não parecer relevante, mas perder dinheiro no exato momento torna a escolha muito mais significativa. Além disso, somos seres sociais e nos preocupamos com a opinião dos outros, mesmo que tentemos negar. Use isso a seu favor. Se tem um projeto importante, mas continua procrastinando, compartilhe sua meta com alguém que você respeita e comprometa-se a dar uma atualização até uma data específica. Agora, adiar o trabalho não significa apenas decepcionar a si mesmo, mas também enfrentar o constrangimento de não cumprir sua palavra. Se estiver tentando abandonar um mau hábito, informe sua família ou amigos, não como um ato de autopromoção, mas de forma que tornar atrás pareça algo absurdo. Grupos de responsabilidade funcionam exatamente por isso. Ninguém quer ser o único a falhar. Pesquisadores descobriram que apenas ter alguém observando você já melhora seu desempenho em uma tarefa. Esse fenômeno, chamado de body doubling, duplicação corporal, sugere que trabalhar na presença de outra pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo nada, aumenta sua concentração. Se não tiver companhia presencial, experimente sessões de coworking online. Seu cérebro interpretará a presença virtual como um incentivo para agir. Por fim, até pequenas mudanças no ambiente podem fazer diferença. Estudos mostram que definir um papel de parede no celular com uma imagem relacionada ao seu objetivo aumenta significativamente suas chances de alcançá-lo. Isso acontece porque, sempre que desbloqueia o telefone, você recebe um lembrete sutil, evitando que desista. Com facilidade. No fim, disciplina não é apenas força de vontade. É criar um sistema onde falhar seja mais incômodo do que agir. O segredo está em transformar a disciplina em algo natural. Quando evitar uma tarefa se torna mais incômodo do que realizá-la, a resistência desaparece. Não se trata de forçar-se o tempo todo, mas sim de estruturar sua rotina de maneira que a escolha mais fácil seja também a mais benéfica. E é exatamente por isso que utilizo o Brilliant, nosso patrocinador, mais uma vez. O que me encanta no Brilliant é a forma como ele impulsiona o aprendizado diário, oferecendo milhares de lições interativas em matemática, ciência, programação, análise de dados e inteligência artificial. É como ter um tutor pessoal sempre à mão, convertendo momentos ociosos em aprendizado prático e envolvente. A grande sacada do Brilliant é transformar o estudo em um hábito poderoso, quase como um jogo. Em vez de apenas consumir informações de forma passiva, você resolve problemas, mantém o cérebro ativo e desenvolve um entendimento real dos conceitos. No meu caso, finalmente avancei no aprendizado de programação ao invés de apenas adiar essa meta indefinidamente. Diferente de cursos que despejam regras de sintaxe e chamam isso de ensino, o Brilliant ensina a pensar como um programador, decompor problemas, projetar lógica e realmente entender o funcionamento do código, em vez de apenas copiar e colar. Mas não para por aí. Os cursos abrangem diversas áreas, como matemática, ciência, inteligência artificial e análise de dados, sempre com uma abordagem intuitiva e eficaz. Se você quer trocar a rolagem infinita das redes sociais por um crescimento real, experimente o Brilliant.
Teste gratuitamente por 30 dias e, caso decida continuar, aproveite um desconto de 20% na assinatura Premium anual. Basta acessar brilliant.org, Some Unfiltered Guy, ou escanear o QR Code na tela. Acredite, é um dos jeitos mais fáceis de transformar seus hábitos para melhor. A psicologia comportamental sugere que as pessoas não mudam hábitos apenas por inspiração, mas por consequências. No livro Hábitos Atômicos, isso é chamado de inversão da segunda lei da mudança de comportamento. Para que um hábito se mantenha, evitar a alternativa precisa ser mais doloroso do que segui-lo. Estudos mostram que consequências imediatas moldam comportamentos com mais eficácia do que recompensas futuras. Ou seja, a necessidade de evitar a dor é um motivador mais forte do que a promessa de um benefício a longo prazo. Um conceito interessante dentro desse campo é o agrupamento de tentações que associa uma recompensa ou consequência direta a um hábito. Por exemplo, fisiculturistas que só se permitem assistir ao seu anime favorito depois de treinar costumam manter a consistência. O mesmo princípio pode ser aplicado para tornar seus objetivos o caminho de menor resistência e, consequentemente, o mais natural a seguir. Ainda assim, algumas pessoas acabam exagerando na confiança e estabelecem punições muito severas. Se perder 10 medalhas por faltar a um treino for um bom incentivo, ótimo. Mas se for 100 reais e mesmo assim você acabar faltando, agora está apenas desmotivado e quebrado. O ideal é começar com um nível de desconforto que seja incômodo, mas administrável. Outro desafio são as brechas. Seu cérebro sempre tentará encontrá-las. Se você coloca o despertador do outro lado do quarto, mas depois começa a dormir com um segundo travesseiro para abafar o som, acabou de sabotar o próprio sistema. A chave é estar um passo à frente de si mesmo. Se descobrir uma maneira de burlar sua própria estratégia, ajuste-a para que isso não aconteça. Alguns podem pensar que esse nível de disciplina soa como punição ou uma pressão exagerada. Mas e daí? O extremo é o que gera resultados. O extremo é o que faz você agir quando, de outra forma, ficaria parado. Se sua estratégia de disciplina não for forte o suficiente para superar sua tendência natural à preguiça, ela não terá efeito algum. E sim, haverá momentos em que você simplesmente se recusará a seguir o próprio plano. Você verá as consequências se aproximando e ainda assim dirá: dane-se. Isso acontece, mas o objetivo nunca foi a perfeição. Nunca. O que importa é tornar a escolha certa a mais fácil e a errada a mais difícil. Se, em 8 de 10 vezes, você conseguir seguir o caminho correto porque desviar tornou-se muito inconveniente, isso já é uma grande vitória.